cara, bora lá. O que a gente tem de convidados especiais hoje, Matheus? Hoje tem o Muri, aqui, ó. Boa noite, Muriel. Muri. Cadê? Muriel. Aparece aí. Boa noite. Tem o Cristiano também, do Papo Precisa de Mim, aqui, ó. Aparece aí. Aí, ó. Salve, galera. Boa noite. Muri, fala rapidinho de você aí, se apresenta um pouquinho. E Cris, também, cara, meio minuto é só para explicar o que é, o que faz, para a galera saber do que se trata. Boa noite, pessoal. Meu nome é Muriel. Eu sou também cofundador da rede. Atualmente sou CEO. Cara, minha formação é em sistema de informação. Eu e o Flávio, a gente estudou junto, fizemos faculdade lá de tecnologia, empreendemos uma época lá na faculdade, aprendemos bastante com os erros e tudo mais. Quando a gente se formou, a gente ficou ainda 6 meses aí trabalhando juntos para hoje tá com a da rede aí há mais de 7 anos rodando. Eu toco hoje muito mais a área corporativa, mas também toco uma área técnica. Minha formação Virou um burocrata, né? Jamais. Minha formação é mais de Linux, né? Então eu vim do mundo de Linux, participo muito de comunidade de Linux há muitos anos, comecei a mexer com Linux lá em 2004, segui toda aquela trajetória de maluco, de falar, cara, primeiro nas banquinhas, né? Comprando lá o CDzinho do Conectiva, CD, enfim, e falando, não, isso aqui é uma merda, jogando fora e indo pro Slackware, né? Não sei nem se o pessoal hoje em dia mais novinho aí conhece Slackware, se matando noites e noites ali, compilando pacotes, e, enfim. E, cara, depois fui trabalhar com telefonia, com Asterisk. Comecei a trabalhar em 2006 para 2007 com Asterisk. Enfim, ainda trabalho bastante com Asterisk. A gente tem um produto baseado em Asterisk, que roda na nuvem, roda na AWS, chama Light PBX. E é isso, galera. Bom, eu sou o Cristiano Linuxman. Muitos me conhecem aí do Papo Precisa de Mim, também da comunidade, amassamos muito barro aí na comunidade de software livre. Quando a gente chegou aqui, era tudo mato, realmente. Asterisk, então, no tempo que o Muriel falou, meu Deus, ataque de CIP era tipo arroz com feijão, era a coisa mais normal do mundo. Vibe freak. Bom, mais uma vez agradecer a da rede. Já estivemos juntos em lives, já estivemos juntos no TDC, bombamos, arrebentamos a boca do balão, fizemos história, né? Participamos da primeira edição do TDC online. Vamos tocar fogo aí, deixa eu compartilhar aqui. Hoje nós vamos falar então de começar com Economics, né? Para quem não sabe, a AWS chama de Cloud Economics, ou essa linha, essa vertente aí de falar mais de negócio e menos da parte técnica. A gente vai ver que não tem como fugir da parte técnica, porque a gente vai falar, tudo que a gente vai falar é técnico, mas vamos seguir a linha. Inclusive nós trouxemos um material da própria AWS, tá? Trouxemos uma apresentação da própria AWS. Me perdoem aí se estiver em inglês, mas como a gente já disse, não tem jeito, a gente vai fazendo a... Bom, pessoal, vamos lá então. Então, esse aqui é um guia, a gente vai mandar o link para vocês, é um guia da própria AWS sobre a jornada de Cloud Economics, então, assim, para quem está começando aí e pegando o esquema. Aqui a gente traz os highlights, os pontos principais aí quando a gente fala de tratar a economia na AWS, mas o grande ponto que a gente sempre diz é o seguinte, pilares de Cloud Computing, né, de Cloud Computing, principalmente com o foco na AWS, mas não muda nada nas outras clouds públicas. Nós técnicos que lidamos com esse tipo de tecnologia, a gente foi empoderado com a capacidade de subir o que a gente quer na hora que a gente quer. Então, no passado, a gente tinha que falar amém para talvez um head do financeiro, um gerente de tecnologia mesmo, que se reportava a alguém ali. E, cara, agora nós, como especialistas aqui, como técnico, a gente está com a faca e o queijo na mão. Isso, né? Grandes poderes trazem contigo grandes responsabilidades. Então, nós precisamos, não tem como falar de tecnologia no mundo de hoje sem nós entendermos muito profundamente de negócio. A gente falou isso quando a gente falou na migração, falou em migrar. Por quê?
Porque quem manda não é o técnico. No passado, o técnico falava assim, não, eu quero um servidor XPTO, tantos giga, tantos mega, tantos não sei o que lá. Cara, isso é coisa de tecniquez que tá ficando pro passado. Hoje não, hoje a gente precisa entender de negócio, o que o negócio precisa, quantas transações, quantas vendas, quanto custa ficar fora, quanto custa a redundância, precisa de redundância ou não precisa e tal. Então, por outro lado, é muito complexo esse universo, porque para você poder cobrar com granularidade, né, um dos pontos que a gente diz lá, que é pay as you go, com a menor granularidade possível, ou seja, pague sobre o uso, porém com a menor granularidade possível, isso faz com que os serviços tenham muitos tipos diferentes de serviço. Então, o EC2, que é o serviço de virtualização, ele cobra de um jeito, o disco dele cobra de outro, o data transfer cobra de outro, o banco de dados gerenciado paga de outro, o dado no objeto paga de outro, o load balancer paga de outro. Então, cada serviço tem um modelo de precificação. E é disso que Cloud Economics fala. Entenda como isso funciona para você poder adequar isso à realidade do teu negócio. E é por isso que a gente fala, né? É muito comum a galera falar assim, isso aí é mais barato lá no Colocation, isso aí é mais barato no não sei aonde. Isso aí sobe no Oracle VM, que isso é mais barato. O que a gente quer dizer é que é muito mais profundo do que isso. Não que não seja mais barato, que não possa ser uma solução, esse tipo de coisa. Mas o entendimento e a análise tem que ser uma análise muito mais profunda, né? Então a gente tem que entender quais são as razões. Por que tem milhares de clientes utilizando a AWS e outras clouds? Estão usando por causa desse viés, entende? Para poder fazer. Eu estava conversando com um cliente ontem, né? E o cliente está com dificuldade lá, redução de custo, dólar, lá entendendo. Cara, quando eu expliquei para ele o que era serverless, o cara falou, cara, é isso. Minha aplicação já é em Java. Eu vou demorar 2 semanas para portar minha aplicação para serverless com Lambda. Aí vai ter lock-in, né? E aí a gente tem uma discussão de Cloud Native, que a gente estava tendo no TDC, inclusive. Mas, cara, pensa comigo, eu demoro 2 semanas para poder jogar minha aplicação para serverless. Beleza, eu vou ficar locado? Vou ficar locado, fato. Né? Porque o Lambda é um serviço da AWS que só tem na AWS. As outras clouds têm serviços similares, mas são diferentes. Pô, mas eu demoro 2 semanas para pôr, cara. Então, para esse negócio, não é um problema, né? E eu tava nessa call aí que o Flávio falou, e o cliente falou exatamente isso. É isso aí que eu vou querer. Eu quero isso aí, ó. Exato. E veja, eu falei pro cliente, você falava, mas vai ter lock-in e tal, tudo. Mas, cara, o cara vai sair de um billing de $1.000 para um billing de $0, cara. Para um billing de $2, $3, fazendo a mesma coisa. Então, é disso que Cloud Economics fala, sabe? Você conhecer as pecinhas do quebra-cabeça, saber como são as regras do jogo, para você poder levar para a realidade de negócio, entende? Então, um técnico por técnico não viraria para o cliente falando assim, cara, sobe serverless. Não, você tem que entender o que é um negócio, o que faz. Mas tem muito acesso, tem pouco, quanto vende, quando não vende e tal, né? Então, é por aí. Tem 2 questões importantes aí no que você está falando, que assim, para a galera entender, a gente sempre fala lá no Papo Precisa de Mim, a gente já, inclusive, já falou em live junto, quando a gente fez do banco de dados, não é uma questão de a tecnologia que eu gosto, é a tecnologia que vai te atender o seu negócio de uma maneira eficiente para que ele se torne realmente uma aplicação na nuvem, com todo esse pensamento de jornada para a cloud, de transformação digital. Não é pegar um negócio e mandar para a nuvem e falar show. Exatamente. Tudo aí embaixo está sendo colocado escalabilidade, downtime zero, se eu vou crescer, se eu não vou crescer, isso tem que ser horizontal ou vertical, enfim, não importa, mas tem muitos conceitos que é o que a gente discute, inclusive a gente discute lá no projeto do Cloud from Scratch, que está balizando o que o Flávio está falando. Então, assim, não é uma questão que a gente sempre tem os haters, tá, Flávio? Então, por isso que eu preciso... É o que a gente sempre... Eu preciso balizar. Não vale nada, né? Cloud por cloud não vale nada, né? Então, assim, que a gente sempre tem os... fanboy de AWS. Não é questão disso. A questão, assim, existe um porquê das coisas, existe um porquê de... na hora do custo do negócio, de tipo assim, poxa,
o seu negócio vai estar mais disponível, o seu negócio, vamos tentar diminuir ao máximo com que ele tenha quedas, todas essas coisas. Então, assim, aí nós estamos balizando questões técnicas e questões do negócio que fogem completamente de torcida, de eu gosto do Slacker, eu gosto do Gentoo e segue. Exatamente. E não só isso, né? E pagar pelo que você usar, né? Então, assim, você começa um modelo de negócio 100% pagando só pelo aquilo que você consome. Então, o exemplo dos $1.000 para zero, é zero se não usa nada. Agora, se o cara tá tendo uso e o negócio dele tá bem dimensionado para aquilo, ele vai ganhar e vai pagar. Então, é um modelo justo. Exato. E essa é a ideia. Isso permite que essas startups consigam crescer de forma tão acelerada, né? E por isso que a gente é um pouco até avesso a isso. E veja, nós conhecemos mais a AWS porque a gente tem vivência maior, eu especificamente tenho vivência maior, mas tem gente na da rede, por exemplo, que lida mais com outras clouds públicas. Mas o ponto é esse, as possibilidades são muitas, as pecinhas do quebra-cabeça são muitas usando esses players, né? Usando esses vendors. E aí, quando a gente fala assim, não, mas cloud pode ser a cloud dentro do meu ambiente on-premise. Cara, não vamos discutir o sexo dos anjos, né? Pode ser a cloud, a gente tem que debater o que é cloud, né? Mas se eu vou fazer a minha cloud internalizada, né? Eu não consigo montar uma startup, quer dizer, eu consigo montar uma startup, mas minha startup tem que ter um investimento inicial, né? Então, o que potencializa esse tipo de coisa eu posso criar uma estrutura muito pequenina, eu posso criar uma estrutura lá no free tier da AWS, ou no free tier de outro player, de outro vendor qualquer, e depois conseguir crescer isso, mas aí eu tenho que fazer um negócio bem fit de modo que eu consiga crescer e repassar esse custo pro meu cliente. Então, cara, para cada transação eu pago 1 centavo. Então, a cada transação eu tenho que vender por 2 centavos, por 1,5 centavo, né? E aí, por isso que a gente fala que é muito mais negócio e muito menos só técnico. Mas aí você precisa ter a estrutura técnica e conhecer os produtos e os serviços para saber como usa, né? Exato. Então, aí esse desenho aqui, ele traz, cara, você vai pegar todo esse universo de coisas e vai levar para a AWS. A AWS, agora não estamos falando só de cloud, mas estamos falando do vendor específico da AWS, ela vai unir, ela vai, dentro dela, ela vai colocar tudo o que você está acostumado no ambiente tradicional. Então, a parte de facility, de infraestrutura, a parte de colocation e os contratos, a parte de inovação e transformação digital, a parte de data centers, diversos data centers, você pode consolidar lá. A gente já falou bastante que a gente tem várias regiões, várias AZs e tal. E aí toda a parte de integração, DevOps e tudo mais, a gente tem produtos e serviços para poder fazer isso, e a maior parte deles pagando pelo que usa ali na menor granularidade possível. E aí vem os desafios, né? Agora, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de custos na AWS, como a AWS chama de economics, né? A gente também tem os valores, que não são os valores, a tradução é infeliz para o português, né? Mas o value, nesse sentido, não diz respeito a pricing, não diz respeito a preço, diz respeito a o que você tem de ganho, o que você tem de funcionalidades que você acaba levando, né? Então, aí a gente tem a questão do próprio TCO, né? Para quem não sabe, aí TCO é a sigla para custo total de propriedade. Quanto custa o seu data center? Então é muito comum alguém virar para mim e falar assim, mas sobe lá na host não sei das quantas, que custa 10, o mesmo recurso custa $50, ou custa R$100, seja lá o que for. Mas qual que é o custo total do que você tem, então, da tua aplicação? Então, é claro que isso vai incluir o arroz com feijão que a gente está acostumado a falar, que é a parte de ar-condicionado, energia e tudo mais, mas também inclui quem vai sustentar isso, quem vai manter isso, quem vai fazer com que essa coisa rode. E aí, partindo de on-premise, fica fácil. Partindo do ambiente padrão, fica fácil. E aí o cara fala, mas eu posso subir a minha cloud com OpenStack. Mas não é desses valores que nós estamos falando. Nós estamos falando de cara, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu não preciso deixar de dormir à noite por causa de no-break, né? Quem aqui já não foi acordado à noite por causa de problemas de no-break, por causa de problema de gerador, por causa de problema de ar-condicionado, né? Então, quanto custa isso? Não é só a energia do ar-condicionado. É a energia, cara, do estresse, da indisponibilidade, do colaborador que no dia seguinte vai trabalhar menos eficiente
E é muito difícil você colocar na ponta do lápis isso, né? E aí você tem outras coisas também quando você tem, por exemplo, serviços gerenciados, como é o caso de RDS, que a gente falou, né? Que a gente gosta de usar bastante, que é um exemplo fácil de entender, né? O RDS ele é o banco de dados gerenciado da Amazon relacional, então tem lá um Oracle, um SQL e tal. Pô, qual que é o esforço que você deixa de ter quando você tem um cara desse? É claro que não é melhor em todos os cenários, mas você precisa colocar na ponta do lápis isso, e é muito difícil você calcular, né? Pô, quanto que custa as não horas do DBA que eu gastei? O DBA que estava preocupado cuidando do backup, e agora ele está preocupado em otimizar a query. Quanto custa isso? Né? Qual que é o valor que isso tem para o nosso negócio? A gente sabe que é muito, mas precificar é muito complicado. Né? Então, quando a gente pega lá e automatiza um processo, porque na AWS isso é muito fácil de fazer, ligar e desligar o servidor, pagar menos sob demanda, criar infraestrutura sob demanda. A gente estava tratando de um projeto hoje, com um parceiro nosso aí, que é a Cubus, num cliente em comum que a gente tem. Veja, quando o desenvolvedor tem lá um repositório Git, o cara tem lá um microserviço, uma API, qualquer coisa ali, uma aplicação de front-end mesmo e tal. Quando o desenvolvedor cria uma branch nova, a gente cria todas as APIs, todas as bases de dados, ali nesse caso nós estamos usando o Kubernetes, nós criamos ali um ecossistema inteiro, como um data center inteiro, com todas as aplicações para aquele desenvolvedor trabalhar. E quando ele mergeia esse cara, ou seja, quando ele termina o trabalho de desenvolvimento daquela funcionalidade e mergeia aquilo para a branch master, a gente destrói todo o ambiente. Quanto custa cada desenvolvedor ter o seu ambiente na mão e ele não vai mudar nada no dia a dia dele? A única coisa que ele tem que fazer é criar uma branch nova e ele vai receber, por exemplo, um e-mail, ou tem uma regrinha lá que o nome da branch .domínio-dev.domínio.com.br vai ser a URL de teste dele, que vai valer para todos os microserviços. Então, isso aí é muito complicado de você quantificar isso. E o volume é tão grande, e a quantidade e o valor é tão grande, que a gente até parou de fazer essa conta, porque dificilmente a conta não fecha. E nós estamos falando mesmo que o dólar for lá para a lua, né? A gente sabe que o dólar está indo, mas esses valores são muito grandes e difíceis, intangíveis até, sabe? E aí a gente entra a questão do próprio time, dos staffs, a questão da operacionalidade. Então, quanto custa se o seu servidor der problema, você simplesmente destruir ele e criar um novo, cara. É claro que a gente precisa investigar a causa raiz e tudo mais, mas veja, do ponto de vista operacional, a gente faz isso o dia todo. A gente configura um auto-scaling para, se um servidor parar de responder, eu destruo esse servidor e crio um novo. E depois eu investigo. Ou eu crio uma AMI desse cara para investigar depois e crio um novo. Quanto isso custa, né? Quanto custaria uma solução dessa aí para um cara fazer isso no ambiente on-prime, por exemplo? Primeiro que às vezes, em alguns casos, nem daria, mas porque eu tenho lá o recurso já comprado e quero fazer, quanto custa para um cara... Cris, quanto custa para um cara operacionalizar e fazer toda essa automatização, essa mecânica para isso funcionar, né? Mesmo que seja uso do projeto open source, que a gente sabe que é possível e tal. É barato fazer isso? Não é barato. Não é barato e a questão assim, tem um palestrante aí, eu estava até tentando lembrar o nome dele, pega todo esse 2 aí que o Flávio está falando e pensa o seguinte: quanto custa para você ter e manter um hotel de alto luxo em Dubai, e quanto custa para você ir neste mesmo hotel e apenas se hospedar e aproveitar todas as benesses dele, que sejam uma noite e ser feliz? Putz, não precisa ir em Dubai, tudo bem, você vai aqui em Campinas, tem um resort famoso, Royal Palm Plaza, é gigante, bonito, não sei o quê. Quanto custa para você ter e manter aquilo, e quanto custa para você ir lá e passar um final de semana e tomar um banho de piscina suave? Então, assim, nós estamos discutindo, dar murro em ponta de faca, não tem discussão. E isso não importa a cloud, né?
Você falou de quem nunca teve que trocar um break em data center. Eu tive que sair de férias, das férias que eu estava na praia, de táxi, gastei quase R$ 400 de Ilhabela no data center da Brasil Telecom, porque um cara ligou... Quando tudo aqui era mato, que R$400 seria hoje uns 1.000, né? Quando tudo era mato, que o cara ligou uma máquina numa régua no data center e ele derrubou a fileira inteira. Ixi, nem fala, eu tenho cada história. Flávio, já fiz coisa pior, o Muri deve estar dando risada agora. Flávio... Nossa, cara, eu já passei o Natal junto com outras pessoas num data center, quando eu trabalhei no data center, instalando um gerador novo, porque o gerador primário tinha pifado, cara. Então, assim, passando um cabo junto com o cara da Cummins lá, para poder ativar o negócio. Então, assim... No Natal, tá? Na ceia. Esse 2 aí, cara, tipo assim, não tem discussão, cara. Tipo... Exato. E aí só um ponto que eu gostaria de colocar é a questão da agilidade de negócio, né? Porque, cara, quanto custa pro negócio virar e falar assim, cara, eu quero testar uma nova funcionalidade, cria um banco de dados na hora, né? Então, e aí, cara, on-premise, estamos falando bastante já, mas assim, só uma comparação aí de... quando falamos de on-premise, para servidor, para storage, para network, toda a infraestrutura de administração e de suporte ali que leva. Então, se a gente falar de servidor, por exemplo, cara, a parte de hardware, a parte de sistema operacional, dependendo do serviço, dependendo dos casos, energia, tal e tudo mais. No caso do storage, a mesma coisa, a parte de conexão, FC, fibra e tal, é uma coisa que a gente não fala mais, ou fala muito pouco, né? Porque isso aí tá abstraído, como ele falou aí, pelos grandes criadores aí dos resorts aí, que são resorts onde a gente pode usar à vontade, pagando efetivamente só pelo uso ali, pela diária, e tem a diária mais barata, a diária mais cara e tal, tudo mais. Então, esse exemplo traz aí esse slide traz essa questão do que é possível abstrair. Lembrando que na AWS existem tipos de serviço, né? Os serviços do tipo IaaS, os serviços do tipo PaaS e os serviços do tipo containerizado. Então, cada um deles abstrai um nível diferente, mas assim, pelo menos o hardware, o CPU, o acesso, esse tipo de coisa, o RAID ali, esse cara, ele é invisível em todos os tipos de serviço, né? Por exemplo, EC2, o sistema operacional, a responsabilidade é nossa, né? Agora, se a gente pegar o RDS, por exemplo, o sistema operacional, a responsabilidade é da AWS. E aí você escolhe o sabor que você quer e pega de acordo com o que fizer mais sentido para você, né? E aí depois, nós entramos aí com a questão de a expectativa versus custo, né? Então, esse gráfico aqui é um gráfico que eu já apresentei um tempinho atrás, né? Que ele traz aí a questão, para quem não está claro aqui esse gráfico, ele explica o seguinte, qual é a minha demanda de clientes usando ali, quantas vezes o cliente está batendo, tal. Com o uso de AWS, eu consigo fazer com que os meus custos acompanhem esse cara, né? Porque eu consigo lá autoescalar, subir recursos quando eu preciso, e aqui é o tempo, né? Tá passando o tempo. E a linha vermelha representa um ambiente mais tradicional. Então, onde eu tenho uma aquisição de hardware, por exemplo, onde eu tenho aqui um custo inicial, e aí todo esse carinha aqui que está tracejado do lado de cá e do lado de cá é desperdício. Então, é desperdício porque assim, eu paguei já e ainda não estou usando. Então, eu estou com um recurso esperando lá. Então, eu estou lá com o meu servidor com 0%, 5%, 10%, 20%, 15%, 50%, 90%, aí depois cai. E aí depois eu tenho esse carinha aqui, né? O cruzamento dessa linha. Quando essa linha cruza, é o momento em que eu tenho uma demanda maior, né? Isso aqui é mais conhecido como... descrevam com 2 palavras em inglês o que é isso aqui. Quebrando códigos de conduta ou não? Não pode falar. Vai, Muriel. Chuta, Muriel. Gargalo, Crash. Black Friday chama isso aqui, cara. Isso aqui chama Black Friday. Quer dizer, veio uma puta demanda e alguém vai ser mandado embora porque esse hardware deveria ter sido comprado aqui, né? Deveria ter sido comprado aqui. Aqui não, né? Deveria ter sido comprado aqui, lá em fevereiro, para dar tempo de provisionar, instalar e configurar, né? Mas na verdade foi comprado, o Cadel não entregou. Exato, por causa
exato, por causa do problema na entrega dos correios, né? E aí o que acontece? Aí a demanda cai, beleza? A demanda cai, só que aí, pô, acabou de ter um BO, o que eu faço? Compro hardware. E aí eu compro hardware, aumento aqui o meu custo inicial, né? E depois eu fico com essa estrutura e assim vai. Então, esse cara traz exatamente isso, né? Por exemplo, disco, né? Disco na AWS, eu não provisiono 1 tera de disco como o DBA pede. Eu falo pro DBA, quanto você vai gastar hoje? Ele vai falar, eu vou gastar 200 GB, mas eu preciso de 1 tera. Por quê? Porque você precisa aumentar. Cara, eu te dou 100, entendeu? Eu te dou 100. Quando chegar em 80, eu te dou 120. Quando chegar em 120, eu te dou 130. E depois, provavelmente, tá na hora da gente tentar tirar o dado daí e jogar para um lugar mais barato e tal, né? Mas esse é um exemplo aí do que eu faço com storage, ou com S3, ou com auto-scaling, e assim vai, né? Então, a gente adequar ali, segurar o pico e pagar só por ele, no momento em que eu tenho necessidade de uso, e outra, não desperdiçar nada aqui quando eu não estou usando, né? E outro ponto importante aí é você ter a facilidade de planejar que algo vai acontecer e você tem essa facilidade de ir para cima ou para baixo, sem muito trabalho, sem muita demanda, inclusive do time, se for se tratando-se de uma startup, por exemplo, que você não tem um time tão grande, você tem essa facilidade no negócio. Então, você sempre pode estar tendo essa observabilidade na nuvem e se antever, tipo, puxa, eu vou crescer, eu não vou crescer, vou fazer uma campanha, vou fazer uma Black Friday, que nem o Flávio falou. Não estou discutindo a questão do seu software aguenta, não. Nós estamos falando de cloud. A cloud é possível você de planejamento. A primeira coisa é a elasticidade, né? Não tem, quando se pensa em cloud, a primeira coisa que se pensa é elasticidade, né? Não tem jeito. Exato. E aí, só que assim, o conceito é muito mais profundo, assim, né? Porque, pensa comigo, antes eu fazia um capacity plan, então eu fazia lá um planejamento. O capacity plan hoje eu automatizo ele, entendeu? Eu automatizo ele de modo que eu vou fazer assim, cara, a partir do momento que eu tiver mais demanda, eu crio servidores e apago servidores. Eu subo funções Lambda, executo e morre. Eu tenho um serviço que me entrega quantas requisições eu quiser, só que eu pago por elas. E aí, aí faz mais sentido, se adequa a mais possibilidades de negócio, né? Então, o primeiro ponto é esse ponto da elasticidade. Depois a gente tem um ponto que é escolha o modelo correto de precificação. Muita gente fala assim, eu não quero ir para a cloud porque não tem previsibilidade, eu não quero ir para a cloud pública porque não tem previsibilidade, então eu começo gastando 1.000, depois eu gasto 2.000, 3.000, 10.000. Existe sim como você usar modelos onde você trava a precificação, né, onde você dá previsibilidade para a precificação. Então, a gente vai falar aqui, mas a gente tem um modelo, para a maior parte do serviço a gente tem um modelo on demand, que é efetivamente pago pelo que usa, que a gente falou até agora, mas você tem a opção de Reserved Instance, agora o Savings Plan, que é uma evolução do Reserved Instance, que você consegue reservar o seu recurso computacional e falar assim, eu vou gastar $1.000 todo mês, durante 12 meses ou durante 36 meses, e a AWS ela te dá um desconto em função disso. E a gente tem um outro sabor que é o Spot Instance, que a gente vai falar um pouquinho mais deles já, mas que aí é uma oferta bem diferente, assim, uma jabuticaba da AWS, né? É um negócio bem AWS, que é a alocação do recurso que ela não está usando por um preço mais econômico. Então, assim, é meio que a Amazon fala, eu tenho 1.000 servidores aqui esperando para ser usado. Enquanto eles não estão sendo usados, pode vender, eu te empresto ele por um preço reduzido, que pode chegar até 95% do custo on demand. É claro que a sua aplicação tem que estar preparada para poder usar esse tipo de recurso. É o momento, César Menotti e Fabiana, vou fazer um leilão. Uhum. Exatamente, isso aí. Tem instâncias on demand, reserved e César Menotti e Fabiano. Eu sou rápido, filho. E aí o terceiro ponto aqui, a AWS fala em fit storage to your needs. Então, assim, ajustar o disco, que é o que a gente falou lá em cima, para a tua necessidade. Você não precisa de um disco rápido, se a sua aplicação não requer isso, e você pode mudar isso quando você precisar. E você tem
armazenamentos que vão desde 0,0009 centavos por giga por mês até discos que custam dólares por giga. Dezenas de dólares por giga. Por quê? Porque você vai usar para cada necessidade uma ferramenta. Então você precisa de um disco extremamente rápido. Então você usa o disco extremamente rápido e paga pelo disco extremamente rápido. Eu preciso de muitos gigas, eu uso muitos gigas. Eu preciso de poucos gigas, eu uso pouco. Tá? E aí, a ideia de você levar para a cloud é você fazer esses ajustes de modo que você tenha um mix entre todas essas coisas, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre os outros pontos aí, os outros workloads. E depois a gente vai falar um pouco mais de detalhes sobre o que ele falou nesse slide. Beleza. Depois, novos workloads e workloads a serem migrados. Então, eu vou levar um workload novo. Cara, eu preparo esse workload para ele estar adaptado para Cloud Native. Para ele estar adaptado a tirar proveito dessas coisas. Então, a gente vai falar de arquitetura de microserviços, por exemplo. Se eu tenho microserviços que conseguem escalar, que conseguem tratar de forma... que são problemas menores de serem resolvidos, eu consigo muito facilmente escalar só aquela pequena parte do serviço. Se eu tenho um servidor gigante que me custa $2 por hora, e eu tiver que escalar esse cara, eu vou pagar o dobro dele. Então, se eu estou gastando lá $1.500 por mês e eu preciso escalar durante um mês, eu vou pagar o dobro. Se eu tenho pequenos microserviços, pequenas partes, fragmentos dessa minha aplicação maior, e aquela função precisa ser escalada, eu vou escalar na ordem dos centavos e não na ordem dos dólares por hora. Então, para workloads novos é mais fácil. Para workloads existentes, né? Então, a gente não faz análise. Então, eu quero migrar para a AWS. Eu não faço análise baseado no que eu tenho. Eu faço uma análise baseada no que eu uso. Então, eu não consigo fazer uma estimativa de quanto custaria um workload na AWS se você passar para mim o tamanho dos seus servidores. Por quê? Porque do lado de lá eu não vou levar igual. Porque no teu ambiente on-premise ou no teu colocation, no seu servidor dedicado, no seu hosting, você não usa 100% da sua capacidade. Raras são as aplicações que ficam 100% de CPU. Raras são as aplicações que ficam 100% de memória, né? Normalmente, CPU fica em 0%, para falar a verdade, ou próximo a zero. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer uma análise e ver qual é o consumo desses caras ao longo dos dias, das semanas e dos meses, para aí sim a gente falar, beleza, então eu uso efetivamente, tenho um servidor com 120 GB de memória, mas eu uso efetivamente 30. E aí eu utilizo um servidor de 30. E depois eu vou caminhando na direção de eu poder, ao invés de usar um servidor de 30, eu usar sim 30 servidores de 1 GB. Para que, à noite, eu possa fazer esses 30 virarem 2. E aí eu ter a redundância. Eu ter, além da... nesse caso, por que 2, né? 2, porque para ter redundância. Mas aí sim eu começo a transformar ali o meu workload num workload feito para levar para a AWS. Então, vou dar um exemplo simples, assim, para vocês entenderem. Trazendo essa lógica que a gente falou. Eu tenho um servidor no meu ambiente on-premise com 120 GB de memória. Por quê? Porque quando eu fui comprar na Dell, a Dell falou que era só R$1.000 a mais do que o de 32. Mas no meu pico eu uso 32 hoje, mas eu tô pensando em crescimento e tal. Na AWS, o que eu faço? Eu vou lá primeiro, crio um de 30. Eu vou pagar, sei lá, são números hipotéticos, tá? Vou pagar $32 por hora. Pô, $32 por mês. Então eu tô pagando lá $32 por mês. Perfeito. Já não vou pagar os meus $128, né? Se eu trouxesse um servidor proporcionalmente maior, ele seria proporcionalmente mais caro. E aí, o que eu faço? Aí eu consigo auto-escalar minha aplicação. Eu faço minha aplicação ficar efêmera, eu guardo tudo em banco de dados, guardo tudo fora da aplicação, automatizo meu deploy, faço uma esteira de deploy automatizado, levo para container. Perfeito. Consegui fazer isso. Isso vai fazer com que eu consiga auto-escalar. Então, eu vou deixar de ter 32 servidores que me custam $32 e eu vou ter
um servidor que me custa $32, eu vou ter 32 servidores que me custam $1 por mês. Acontece que a minha carga maior, ela acontece no horário comercial. Por exemplo, às vezes nem todos os dias, mas vamos supor que aconteça no horário comercial todos os dias. Então eu tenho ali das 8 às 8, 12 horas. Significa que nos outros horários eu não preciso ter 32 servidores ligados. Se eu tiver só 2 servidores ligados, à noite, por exemplo, a partir das 8 às 8 eu fico com 2 servidores e no final de semana também eu fico com 2 servidores, o que acontece? Eu vou reduzir em mais de 50% o meu custo. Por quê? Porque, cara, à noite vai dar 12 horas, mais os finais de semana cheio, cara, esse cálculo vai dar mais ou menos 1/3. Então eu não vou ter que pagar $32, eu vou ter que pagar $11 ou $10,5. Então veja, é esse tipo de coisa que a gente precisa estar preocupado em fazer, né? E aí a Amazon, ela possui lá uma calculadora que está até sendo, a antiga é a Simple, agora vai chamar AWS Pricing Calculator, e você consegue jogar ali. Mas se você fizer um as-is do seu ambiente, não fecha a conta, pessoal. Não fecha a conta porque está levando para um serviço automatizado, que o backup é mais simples, que tem API para tudo, que tem energia, RAID, você faz backup em 10 segundos. Então, se você fizer lata por lata, a conta não fecha. Por isso que a gente precisa usar os benefícios da cloud ao nosso favor. Tá? Além disso, né, aqui um pouquinho de jabá, existem programas de migração. Então, quando você tem dificuldade, não consegue fazer, você pode buscar parceiros e a AWS ajuda, às vezes até paga o parceiro, de modo que o parceiro te auxilia ali, auxilia a fazer a migração e tal. Né? Já tenho meu workload na AWS ou quero levar meu workload para a AWS. Primeira coisa, ter um entendimento profundo do teu workload e fazer o que a AWS chama de right sizing. Então, eu não vou trazer um servidor gigante porque eu tenho um servidor gigante. Isso que a gente já falou, né? Sem querer ser repetitivo, mas eu vou usar uma ferramenta de monitoramento que eu já tenho, uns Zabbix da vida, um Nagios da vida e tal. O próprio CloudWatch, que é a ferramenta da AWS que faz isso. Mas existe também algumas ferramentas como a AWS tem um carinha chamado Discovery, Agent Discovery, que ele está dentro de um serviço chamado Migration Hub, que é um agente que você instala sem custo, ele nos seus servidores, seja Windows, seja Linux. Se você tiver VMware, dá para fazer isso em lote. Ou Hyper-V também. Ele vai ficar analisando ali durante uma semana, 2 semanas, um mês, analisar os logs, analisar a CPU, analisar a memória, e ele vai dizer para você, vai te dar um right size. Além disso, existe um carinha chamado Chesolog, que é uma empresa que a AWS comprou, que se você quiser, a AWS faz isso pra gente. Então ela tem um departamento que usa uma ferramenta que não tá disponível pra gente, só para os parceiros, não está disponível para a gente acessar no painel, porque é recentemente comprada, que ela também faz, ela traz ali todos os gráficos, o entendimento. E aí, por exemplo, se você olhar o que você tem e você perceber que você tem uma instância, você precisa de uma instância M4 4x Large, que é uma instância grande, um tipo de instância que tem bastante memória, bastante CPU. E aí, você entende a necessidade, o que precisa, faz uma análise ali, olhando para a ferramenta, mas também entende a necessidade do negócio e tudo mais. Existem casos de cliente que a gente fala assim, pô, esse servidor precisa de tudo isso de memória, esse servidor precisa. Cara, por que precisa? Cara, precisa, porque a gente faz uma conversão aqui todo dia à noite, a gente faz o backup, e, cara, o backup, na hora que ele vai comprimir, se a gente não fizer, se a gente não tiver muito CPU, o backup não termina de fazer até de manhã. Cara, então, esse é o servidor, sei lá, que roda uma aplicação e está fazendo backup nela, vamos tirar esse backup de lá e jogar para uma função lambda. Na AWS, se eu quiser, eu posso subir uma instância gigante, entendeu? Eu posso subir uma instância gigante em 2, 3 minutos, esse processamento está feito, e depois eu ligo essa instância e paro de pagar ela, não pago por segundo, né? Então, eu preciso entender também um pouco de negócio, e aí eu vou entender que, cara, aquela minha instância que era M4 4x Large, pode virar uma instância M4x Large, que custa 87% a menos, o valor por segundo dela, né? E aí, cara, a gente vai lá e analisa, faz um teste de carga, e analisa como é que se comporta, vai fazer uma estimativa, e depois a gente aplica essa estimativa na prática. Por quê? Porque eu posso subir esse ambiente a hora que eu quiser, testar e depois destruir. Né? Aí depois a brincadeira aqui, depois celebra a sua redução de custo. Então, right sizing é isso, né?
Que são as reservas de instância? Então, aquela instância que a gente falou lá, que era $32, e que, na verdade, eu vou, por exemplo, eu não vou conseguir autoescalar minha aplicação, não vou conseguir fazer aquela jogadinha de fazer uma instância de 32 GB, virar 32 instâncias de 1 GB, para poder desligar e ligar, sob demanda, porque minha aplicação não permite e tal, não está fácil de fazer, os desenvolvedores não conseguem fazer esse ano, só o ano que vem. As instâncias reservadas é quando eu falo o seguinte, eu falo AWS, essa instância de $32, eu vou usar ela todos os dias durante 1 ano, durante 3 anos. E aí, o que a AWS faz? Ela te dá um desconto pelo aquele comprometimento, você pagando adiantado ou não, né, que a gente chama em inglês de upfront, pagando o adiantamento ou não. Então, se você paga adiantado, o desconto é ainda maior. Se você não paga adiantado, você vai pagar mês a mês, mas você tem aquele comprometimento, e aí o seu desconto pode chegar até 75% do valor. Então, eu posso pegar lá uma instância que custava 32, e falar assim, cara, me comprometo essa instância a usar por 3 anos. Então, esses 32 vão virar 16. Ou me comprometo a usar por 3 anos pagando adiantado. Esses 32 vão virar 8. Tá? Então, isso que é a instância reservada. Né? Recentemente, então, a instância reservada existe para EC2, para RDS, para Redshift, que é o Data Warehouse da AWS, para Elastic Cache, que é o serviço gerenciado de banco de dados em memória, Redis ou Memcached, que é o Elastic Cache, Elasticsearch, que é o Elasticsearch gerenciado da AWS, DynamoDB e CloudFront. Esses caras com um asteriscão aqui, que na verdade significa que a reserva dele não é por instância, mas por capacidade, porque esses serviços aqui são serviços serverless, eles não possuem instância, né? Não tem ali um CPU, memória e tal, ele tem, na verdade, quantidade de requisições e tal. Então eu consigo fazer reserva desses caras também, desde que eu tenha um comprometimento. Por isso que a gente fala, o modelo de cloud cabe na maioria dos cenários, mas nem todos os cenários cabem, suportam o modelo de cloud. Então você fala assim, beleza, mas eu tenho um desconto, mas eu contratei lá meu colocation, meu servidor dedicado por 36 meses. Pô, beleza, então você tem que comparar com a instância reservada do lado de cá, né, para comparar banana com banana. Pessoal, as instâncias reservadas, elas evoluíram. Em novembro foi lançado um carinha chamado Savings Plan. Então, o Savings Plan, ele é uma evolução das instâncias reservadas. Por quê? Porque a instância reservada, eu digo assim, essa minha instância de 32 GB, eu vou usar ela por 12 ou 36 meses. Só que acontece, se eu precisar mudar esse tipo de instância, ou se eu quiser migrar a minha aplicação de EC2 para Lambda, por exemplo, ou para container, eu me comprometi em ter aquele servidor, né, aquela instância. E eu vou continuar pagando aquela instância, então a reserva tem esse contra. O Saving Plan não. O Saving Plan, como é que é? Eu falo para a Amazon assim, Amazon, eu me comprometo a pagar $16 todo mês para você. E aí a Amazon deixa você usar esse cara no servidor 1, no servidor 2, no servidor 10, no Lambda, no container, desde que seja qualquer tipo de container, na verdade. Então, eu posso, na região 1, na região 2, a instância reservada não, ela trava, tem algumas regrinhas ali na instância reservada, tá? nas RIs, nas Reserved Instances, tá? Então, eu consigo travar agora o meu budget. Então, eu falo assim, AWS, eu me comprometo em gastar $500 por mês. Aí, os primeiros $500 você vai pagar tudo mais barato. A partir do dólar 501, você volta a pagar o preço on demand. Então, assim, você continua tendo o poder de crescimento, porém, pagando o valor reservado no que você tiver certeza que você vai usar. E aí, aqui só o exemplo, né, da questão dos descontos, como funcionam os descontos. Então, a gente tem as instâncias sem upfront, com upfront parcial e com upfront total, ou seja, você vai pagando mês a mês. Aqui você fala, não, eu pago metade à vista e o resto eu vou pagando mês a mês. E lembrando, pessoal, isso aqui não precisa falar com ninguém, tá? Você não precisa ligar para o gerente de conta e falar assim, eu queria fazer um contrato. Não, você vai lá no painel e fala, eu quero uma instância reservada. No segundo seguinte, você passa a pagar a instância com preço menor. E aí, ao upfront, tudo adiantado, o desconto é ainda maior. E aí você tem aqui, o que dá menos desconto, o que dá mais desconto. Então, 1 ano dá menos desconto, 3 anos dá mais desconto. Sistema operacional pago dá menos desconto. Por quê? Porque o preço que a AWS vai pagar para a Microsoft, que ela vai pagar para a Red Hat, que ela vai pagar para a SUSE, esse preço, esses caras não dão desconto.
Agora, se você está usando tudo open source, está usando lá um Linux, um Ubuntu, um CentOS, um Amazon Linux, aí nesse caso o desconto é maior. E a mesma coisa que as instâncias, com o tipo da instância. Então, se você tem as instâncias de gerações mais velhas, os descontos são menores. As gerações mais novas, os descontos são menores. E depois você tem também ali, não vamos entrar nesse detalhe, mas você tem também a possibilidade de instâncias do tipo conversíveis e não conversíveis. Ou seja, você tem instâncias que você pode, por exemplo, você comprou uma instância uma instância reservada daquele seu 32 GB. Se essa instância que você comprou foi do tipo flexível, ela vai te dar um menos desconto. Mas você pode devolver sua reserva, a Amazon te dá dinheirinhos de reservas, e você pode comprar uma outra reserva, sei lá, 2 de 16 GB, por exemplo. Tá? Com o mesmo dinheirinho, vamos supor. Tá? Então você consegue converter ela. Mas como você converte ela, o desconto é menor. É possível de converter. Por quê? Porque a Amazon, ela garante que você vai gastar sempre, mas ela não consegue ter a previsibilidade do hardware que ela comprou, né? E a Standard menos. Com o Saving Plan, isso aqui dá uma mudada e agora ficou tudo um pouco mais tranquilo de fazer, tá? Repassar as reduções de custo que ela tem, né? Então, periodicamente, existem reduções. Recentemente, até, inclusive, aqui no Data Transfer, né, em São Paulo, saiu comunicado. Então, assim, isso é recorrente no AWS de sempre repassar esse custo para o consumidor, porque ela sabe que isso vai ajudar, enfim, que isso faz parte do negócio também. Exato. Veja, aquela história, né, cara? Quando você está usando lá o link de internet da operadora tal, aí a internet custa tanto. O link custa tanto. Aí, cara, você vai lá depois de 2 anos usando, você vai ver que você tinha um link. Cara, eu vejo isso direto, cara. O cliente com link de 2 mega pagando o preço que hoje é 100 mega. Por quê? Porque o cara fica para trás no tempo e o contrato dele fica parado. E a operadora não vai virar para você e falar assim: olha, veja bem, vamos reduzir o custo. Isso é raro, as operadoras que fazem isso, né? A AWS, o que ela faz? Ela vai repassando esses descontos conforme o hardware que ela compra, a tecnologia melhora, a velocidade do link. Há 2 semanas atrás, a gente teve uma redução de 40% de desconto no Data Transfer, que na prática é link de internet da Amazon, em São Paulo. Por quê? Cara, porque os custos de link de internet em São Paulo diminuíram. E a Amazon vai lá e repassa esse custo, né? Quando lança um processador novo, aquele processador tem mais cores, tem mais clock, mais velocidade. O que a Amazon faz? Ela lança esses caras novos com um preço mais barato e mais eficiente do que os novos. Já ajuda ela a trocar o parque, além de repassar esse benefício para a gente. Então é uma coisa que a gente precisa se preocupar pouco. Beleza. Aí depois, então, falamos agora um pouco de reservas, né? Aí depois, visibilidade dos custos, né? Cara, quem aqui nunca teve a seguinte questão? Beleza, eu vou fazer um centro de custo e vou repassar o que você usa para o seu centro de custo. Cara, quem aqui já contou essa mentira alguma vez? Quem aqui conseguiu fazer isso funcionar na prática? Conseguiu fazer o servidor que o cara compra, você jogar para o centro de custo dele e falar, cara, isso aqui é do João, isso aqui é do Roberto, isso aqui é do financeiro, isso aqui é do administrativo, isso aqui é do desenvolvedor, isso aqui é de não sei quem. Cara, a gente tem sempre aquela promessa de que vai fazer, mas é muito difícil você orquestrar isso, né? No ambiente tradicional, né? Quando eu levo para a AWS, né, eu consigo, através de, principalmente, 2 estratégias, porque na AWS é mais ou menos o seguinte, pessoal. É como se fosse uma conta de luz. Conforme eu ligo o servidor, o meu reloginho vai girando. Desligo o servidor, meu reloginho para de girar. Ligo 10 servidores, meu reloginho vai girando rápido. Igual conta de telefone, por exemplo. Eu ligo para celular, pago mais caro. Ligo para fixo, pago menos. Ligo para internacional, pago mais. Esse reloginho vai girando. Conforme esse reloginho vai girando, eu sei claramente com o que eu gastei e eu posso usar a estratégia de tagueamento. Eu posso criar tags, posso usar tags que a gente já viu bastante aí nas lives técnicas. Eu posso criar uma tag, por exemplo, chamado centro de custo. E quando eu crio um recurso, eu tenho aquela tag. Eu vou lá e configuro na ferramenta de custo da AWS que aquela tag é uma tag de custo. E aí a AWS ela vai conforme esse reloginho vai girando, vai gerando ali as ligações entre aspas. Essa ligação vai ter um campo dizendo, isso aqui é do financeiro, isso aqui é do administrativo, isso aqui é do João, do Pedro, do Roberto, do fulano. E aí eu consigo depois ter um gráfico dizendo quem gastou
o que e quando eu posso repassar para o centro de custo. Então é muito comum ela falar assim, mas TI gastar muito, é muito caro, ou a própria cloud, né? Não, cloud é caro. Quando você vira e fala assim, cloud é caro, não. Cloud é caro pro João, pro Roberto, porque pediram para aumentar. Pediram para eu aumentar recurso, pediram para eu subir o sistema novo, mas esse dinheiro vai para onde? Né? No passado, esse dinheiro é para TI. Hoje eu consigo, com a estratégia número 1, que seria a estratégia de tags, ou com a estratégia de multi-account, que é esse cara que está aqui embaixo. Então, na Amazon, quando eu crio uma conta, eu não pago por essa conta, eu pago pelo que está nela. Então, o que me impede de, ao invés de eu criar uma conta, eu criar várias contas? Então, eu posso criar uma conta para dev, uma conta para teste, uma conta para prod, uma conta para prod do serviço do financeiro, uma conta para prod do serviço do desenvolvedor, uma conta para prod do serviço da aplicação 1, da aplicação 2, vai depender do meu negócio, né? Uma conta para treinamento, lá, que a gente chama de sandbox, né? Uma conta para serviços compartilhados. E aí, pessoal, eu vou ter uma nota fiscal para cada uma dessas contas. Então, aí eu não preciso nem me preocupar com as tags. Eu tenho ali um isolamento, e a estratégia de multi-account é uma estratégia que a AWS se aplica para boa parte dos cenários, não para 100%. Então, às vezes, alguma coisa a gente ataca com multi-account, às vezes a gente ataca com tagueamento. Então, eu consigo ter a granularidade de saber quem gastou e quanto, mês a mês, dia a dia, hora a hora, segundo a segundo. Inclusive, pessoal, eu consigo automatizar também o tagueamento, tá? Então, eu consigo dizer assim, quando um serviço for criado, mesmo que manualmente, o João, quando for criar o serviço, se o João não colocar uma tag chamada sem de custo, com o nome, com o conteúdo dela, João, eu não dou permissão para ele criar o seu serviço. Ou, eu posso criar uma automatização falando, se o João criar alguma coisa, eu vou lá e coloco a tag automaticamente para ele. Então, não há desculpa técnica para a gente não conseguir segregar e separar, tá? Aí depois, cara, desculpa pessoal, a ordem não ficou muito legal aqui, mas eu vou voltar para o assunto lá das instâncias reservadas, tá? Depois eu tenho as instâncias do tipo spot, que são as conhecidas... Exato. Como funcionam as spots? As spots é o seguinte, a Amazon tem lá um recurso ocioso, e aí lembra que a gente falou, custa $32 por mês. $32 por mês vai dar, dividido por 744, que é a quantidade de horas que tem um mês de 31 dias, a gente vai ter 4,3 centavos, né, por hora. Então, eu vou pagar 4,3 centavos por hora nessa instância aqui. Eu chego lá para a AWS e falo assim, AWS, eu quero uma instância, quero ligar uma instância agora, mas eu não quero pagar 4,3 centavos nessa instância não, cara, eu acho muito, eu quero pagar 1 centavo. O que a AWS vai fazer? Ela vai lá e vai olhar se ela tem esse recurso ocioso e vai dizer para você, beleza, eu consigo ligar essa instância aqui. Consigo pagar. Faz o seguinte, não me paga 1 centavo não. Eu olhei a cotação aqui, cara, a cotação agora tá, cara, não tem ninguém pedindo mais ela, tal, tem bastante sobrando, tal, paga 0,8, não tem problema não. Tá bom, aí você vai lá e paga 0,8. Pô, perfeito, só vou usar esse tipo de instância, certo? Qual é a contrapartida, né? Como diria um cliente meu, qual é a pegadinha? A pegadinha é a seguinte, que não é pegadinha, na verdade, porque é a regra do jogo. A pegadinha é o seguinte, se alguém comprar essa instância pelos 4,3 centavos, a Amazon vai te tomar essa instância e vai terminar a sua instância. Pô, ferrou então, não funciona? Cara, depende. Se seu ambiente for um ambiente autoescalado, a Amazon te dá 2 minutos. Então, ela vai lá, ela faz uma chamada ali no API, pode ter um webhook seu e tal, dizendo, em 2 minutos eu vou desligar a sua instância. Se o seu ambiente está autoescalado, traz um load balance, se a sua aplicação está usando container, está usando Kubernetes ou não, ou uma aplicação ali que em EC2, mas que está autoescalada, tudo bonitinho, que ela é tolerante à falha, flexível, ou ela é desacoplada, por exemplo, né, você consegue, uma aplicação de processamento bruto ali, que você pode perder um nó da sua aplicação e subir outro, então, se recuperar, você faz o quê? Você tem 2 minutos, aí você chama uma instância do tipo on demand. E naquele período você paga, e aí você fica isso é fácil automatizar hoje, tá? No passado a gente automatizava na mão, a gente fazia, scriptava, hoje na Amazon é muito tranquilo você fazer isso, então você consegue criar, pedir uma instância on demand e ficar tentando pegar a spot novamente, até que você consiga pegar uma spot, até que
sei lá, o mercado mude e tal, né? Então, isso vai variando, e aí você consegue tem até algoritmos de inteligência artificial para fazer isso hoje, tá? E você consegue tirar uma redução de até 90%. Então, assim, para quem está usando Kubernetes, por exemplo, cara, quase todos os clusters de Kubernetes hoje se aplicam nesse cara, porque quase todos os clusters de Kubernetes são stateless, ou seja, ele tem lá os containers rodando ali, que normalmente é mais de um, então você consegue ali em 2 minutos rotacionar ali os seus servidores de modo que você não tenha prejuízo e possa usar. Então, você pode usar para aplicações tradicionais, web e tal, mas você pode usar também para outros tipos de aplicações, como container e tal, CI/CD, que é a parte de build, então na hora que você vai buildar uma aplicação, Big Data, na parte de transformação. Então, você tem lá 20 servidores processando, você sobe 20 servidores spot. Se você perder ele, beleza, vai demorar 20 avos a mais. Então, ao invés de demorar 20 minutos para processar, vai demorar 21, porque vai ficar com uma instância a menos e tal. HPC, que é a parte de processamento bruto também. Então, cara, tem aplicabilidade para um montão de coisas, tá? E aqui tem os links aí do User Guide e tal, que a gente vai compartilhar essas coisas com vocês. Beleza? E acho que a gente passou aqui todos os itens. E faltou esse carinha aqui. Que aí, voltando um pouco mais para a parte de governança, desculpem novamente pela ordem, pessoal. Aí, voltando à parte de governança, você tem tudo isso num dashboard, você consegue exportar o CSV dos seus custos, você tem o Cluster Explorer, que é uma ferramenta que está cada vez mais evoluindo na AWS, você consegue saber o custo por granularidades muito legais, e você consegue também criar alarmes de budget. Então, você fala assim, ó, quando os servidores do João passarem no mês de $100, manda um e-mail para o chefe do João, que provavelmente o João estourou o budget dele, ou está próximo de estourar. Você pode fazer, se for 80%, a gente tem até isso numa live. Se for bater 80% do budget dele, manda um alerta para o chefe dele, provavelmente para ele começar a desligar as coisas, né? Então, o Cluster Explorer é essa ferramenta da AWS que te dá esse poder aí de você analisar as coisas com essa granularidade, né? Existem também ferramentas terceiras que fazem coisas mais legais aí. Dá para você exportar também, mandar para uma ferramenta de BI, mandar para um Tableau, mandar para o próprio site da AWS. Então, dá para fazer coisas muito legais com o Cluster Explorer. E o ponto que a gente falou, né? Cria alertas ali, cria alarmes, e você consegue, inclusive, vamos supor, conta de sandbox, conta de teste. Dá para você fazer a seguinte configuração. O cara tem $100. Usou $100. Passou os $100, a gente cria uma função lambda que vai lá, lista todas as instâncias, todos os servidores, todos os RDS que estão na máquina e destrói todos para parar de pagar. Então, dá para fazer. Eu vou fazer? Não sei, depende do meu negócio. Vamos entender o que o meu negócio faz. Ou não, eu não vou destruir, mas eu vou desligar. Lembrando que se eu desligar, eu paro de pagar os servidores, mas eu continuo pagando, por exemplo, os HDs. Porque o dado está lá, né? Então, é possível fazer todo esse tipo de brincadeira aí. O assunto desenrolou bem, mas assim, realmente é muito importante, até pelo momento que a gente está vivendo, né? Muita gente está em dúvida, e aí às vezes o cara de TI está sendo trucado hoje em dia justamente pelo momento que o país está vivendo, o mundo está vivendo, né? É esse gráfico aí. Mas isso daí é que assim, a gente é sempre bom, se estão todos acordados, vamos voltar desde o começo. A gente está falando de custo na cloud. Esse custo, ele depende de N fatores da arquitetura do sistema, de como que está funcionando, da maturidade da sua empresa com relação se tem time, se não tem time, se é uma startup, se não é uma startup. Se sabe usar Spot, se não sabe, se sabe deixar a sua aplicação stateless ou se não sabe. Né? Então... É nesse momento que eu falo assim, olha, eu não, assim, eu estou falando como comunidade. Para mim não importa se você vai ligar lá para o Flávio amanhã e falar para ele, cara, me ajuda aqui a resolver meu problema, porque assim, é nesse momento que você começa a ligar o alerta de tipo assim, cara, preciso chamar uma consultoria para resolver meu problema de custo aqui, porque é o seguinte, vai estourar, não tem jeito, vai estourar. Cris, mas eu acho o seguinte, cara, eu acho que
Mas acho que é o seguinte, eu acho que esse entendimento, né, nesse nível de profundidade, talvez até um pouco mais do que a gente foi aqui, a galera que quer ir para a nuvem tem que entender esses caras antes, entendeu? Mas tem que ter... não faz, Flávio, não tem. Não, a gente sabe que não, porque a gente pega isso o tempo todo, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que conscientizar a galera de que se você entender e você conhecer melhor, você vai utilizar melhor e vai deixar fit adequado ao seu negócio, né? Porque o que a gente tem visto bastante é o contrário, né? O cara vai sem saber e quando ele chega lá, ele descobre que, cara, tem um monte de coisas ali. A mesma coisa que, cara, você tava comprando duas pizzas, aconteceu comigo isso outro dia, cara. Eu fui no Grileto, até o Muri tava esse dia, acho. Eu fui no Grileto e aí eu falei, cara, eu quero um parmegiana, cara, mas tira a batata frita e põe a salada. Ele falou, não, beleza, fechado, pegamos, me deu e tal. Aí o Muri chegou com bife à parmegiana, com batata frita e salada. Sem batata frita e salada, igualzinho o meu prato. Aí eu falei, caramba, gastei pra caramba, Muri, quanto você gastou? Sei lá, eu gastei R$19. Mas, pô, o meu deu 35. Você tá comendo a mesma coisa que eu? Você tava esse dia, Muri? Era você que tava, não? Sim, era. Você tá louco? Cheguei lá pra mulher, a mulher falou, não, é que se você comprar o combo, você pediu as coisas separadamente. Se você pediu o combo, aí o combo tem uma promoção com desconto. Eu falei, mas eu vou comer a mesma coisa que o outro. Eu falei, cara, você devia ter pedido o combo. Então, é mais ou menos isso, sabe? Você usa da forma errada, às vezes, os mesmos serviços, mas você tá pagando mais por aquilo, ou não tá usando com eficiência, ou de repente não tá resolvendo um problema que você adoraria resolver, e você tem recursos e funcionalidades para isso, mas por desconhecimento, né, cara? E acho que isso não é muito diferente de quando você fala de software livre ou de aplicações específicas. Às vezes o cara usa a ferramenta certa para coisa errada, né? Não, tá, mas eu entendo o que você está falando, concordo em partes, mas assim, cara, o buraco está muito mais embaixo. Tipo, você falou de serverless, cara, tipo, pegar aqui, ó, eu tenho até aqui do ladinho, que o próprio autor assinou. Não, esse aqui esse é de Kubernetes, não é? Mas eu achei que era o livro de microserviços do Edson Yanaga. Cara, tipo, tem muita coisa aí que, tipo assim, cara, tá nascendo, entendeu? Tipo, vai, joga e seja o que Deus quiser. Então, tipo, esse tipo de discussão do custo, ela é uma discussão, assim, que eu posso dizer assim, ela muito dificilmente ela vai chegar no técnico, entendeu? Ela deveria partir do técnico, mas ela muito dificilmente vai chegar no técnico. Isso aí, o cara de negócio, talvez um PO, ele vai chegar e vai falar, cara, tem alguma coisa que não está batendo aqui. O caso das máquinas do César Menotti e Fabiano, cara, é a mesma coisa. Cara, o desenvolvedor chega lá e fala, putz, eu tenho lá uma aplicação decidiu passar o uso. A minha rua, cara, ela deve ter em algum lugar todos os entregadores do ABC de iFood no subsolo, num bunker, alguma coisa, cara, que todo dia passa em média uns 30 caras, bicho. Ou tem uma pizzaria boa aí, né, nessa rua. Não tem, cara. Esse é o problema. Você acha que ele não ia conhecer se tivesse uma pizzaria boa? Não tem. Tem longe, mas não perto. Não assim, na rua. Mas, enfim, essa discussão de, tipo assim, por exemplo, das máquinas de spot instance, cara, quando você vai fazer uma aplicação que usa inteligência artificial, que ela precisa de um processamento que naquele momento, tem uma empresa grande, que inclusive a gente já fez vários meetups lá dentro, que, cara, assim, quando o desenvolvedor, para você ver como o buraco está embaixo, né? Quando o desenvolvedor, um abençoado desenvolvedor, chegou lá e falou assim, então, gente, mas aqui, a gente tá 20 cara para chutar uma bola de pedra
Sendo que a gente pode pegar o Juninho lá e mandar ele chutar uma bola de meia. Então, aí o cara chegou lá e mudou toda a arquitetura, né? Pegando coisas core em máquinas reservadas, e o que é processamento mesmo, que tipo, subia, descia processamento, não sei o quê, ia nas spots, o cara, putz, teve uma economia de quase 80% em todo o ambiente. Então, assim, Exato, é isso aí. O caminho mas, assim, o que eu quero dizer é que, assim, nós técnicos temos que entender essas regras do jogo. Nós temos que estudar, nós temos que saber, nós temos que conhecer e falar de negócio. E os caras de negócio, que é a galera mais de business e tal, tem que conhecer essas regras do jogo. Porque quando você monta um produto para vender, você tem que montar esse produto pensando assim, cara, se eu pagar $1 por requisição, cara, eu vou ter que vender por $2, vai ficar caro, entendeu? $2 vai ficar caro. Se eu conseguir fazer isso virar 10 centavos, eu vou vender por 20, vai ficar, é óbvio que, né, cada negócio é um negócio. Matheus, só solta de novo aí o gráfico, só para finalizar esse conceito aí de instância reservada, instância spot e instância on demand, né? Então, ó, tá vendo? Eu tenho aqui o meu consumo, o meu uso, o que é fixo, que é a barrinha roxa, os daltônicos que me perdoem, eu vou preencher com instância reservada. Me chamou? Você é daltônico. O que é sazonal e não é tolerante à falha, então, instâncias que eu consigo ligar e desligar à noite, esse tipo de coisa, aí eu vou lá on demand, que vai ter picos e tal. Agora, o que vai ter pico, mas pode ter flexibilidade de stateless, tolerância à falta, eu vou usar spot. Aí eu consigo fazer um mix entre essas três coisas e trazer o menor do mundo, né? Exato, e aí fora isso, só complementando o que o Cristiano estava falando, que na verdade surgiu um novo skill. Então, na verdade, são técnicos que têm esse domínio de entender, fazer essa ponte e trabalhar com a economia, entendeu? Então, assim, isso faz, cara, muito parte, assim, de um skill técnico de um profissional novo aí que está surgindo nesse mundo, entendeu? Porque há essa necessidade de compreender mais o negócio, entendeu? O Flávio tinha uma máxima de 10 anos atrás, era que quando o TI ficasse orientado a objeto, fudeu os caras de redes, né? E é mais ou menos isso, cara. Já me lasquei. Isso aí, galera. Uma boa noite para vocês. Aí, gente. Obrigado por estar com vocês, brincar com vocês. Por causa do Badisco. Valeu, senhores. Obrigado aí.